Como a possível taxação impacta os fundos imobiliários? Vaza informação para o mercado que o governo Lula quer taxar os fundos imobiliários. Quais os fundos poderão sofrer a taxação? Quais devem ficar de fora? Qual o impacto no segmento de fundo? Eu vou responder essas questões nesse vídeo. Eu sou o Dani Cunha, investidor de renda variável há 5 anos, já tenho uma renda passiva todos os meses vindo dos meus investimentos e quero que você também construa sua renda passiva. É impressionante a capacidade desse governo tem para falar em taxar, criar impostos, tributar. A gente, como investidor, não tem um dia de paz. Toda hora o governo vem com alguma coisa nova para aumentar a arrecadação. E nessa segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, o jornal Valor Econômico publicou uma reportagem falando que o governo estuda a possibilidade de tributação de fundos imobiliários, os FIIs, e os fundos de investimento em cadeias agroindustriais, que são os FIAGROS, por meio de um projeto de lei complementar, a 68/2024, de regulamentação da nova reforma tributária. Segundo o texto, a taxação seria sobre a receita desses fundos por meio da cobrança de impostos sobre bens e serviços, o IBS, e da contribuição sobre os bens e serviços, os CBS. Os dividendos pagos aos investidores pessoa física, portanto, continuariam isentos. Na verdade, os dividendos continuariam isentos, porém o fundo vai ser tributado, a lucratividade vai diminuir dos fundos e automaticamente os investidores vão ganhar menos dividendos. Gente, o que precisamos entender? Primeiro, lembra quando aprovaram essa reforma tributária que falaram que não haveria aumento de impostos e que simplesmente haveria uma simplificação do sistema tributário no Brasil? Então, esse já é um novo imposto que estão querendo incluir e ele afeta diretamente todo o mercado de fundos imobiliários no Brasil, principalmente os fundos de tijolos e os fundos que financiam o agronegócio. E essa taxação vai diminuir o lucro desses ativos e, portanto, a distribuição aos cotistas e investidores será reduzida. Esses ativos não serão mais atrativos e esse mercado poderá encolher ou até mesmo acabar. Como a possível taxação impacta os fundos imobiliários e FIAGROS? Ouvindo os especialistas, a tributação desses fundos, ele descaracteriza a Lei 8668, que regula os fundos imobiliários e FIAGROS, e tira toda a razão pela qual eles foram criados. Essa nova Lei 68/2024, que estão querendo incluir, quer tornar os fundos imobiliários como prestadores de serviço, e hoje eles são constituídos em forma de condomínios. Por exemplo, os FIIs, por definição, são uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Já os FIAGROS é uma junção de recursos de vários investidores para aplicação em ativos de investimentos do agronegócio. Dentro do guarda-chuva de um fundo estão os gestores, os administradores, os consultores. Todos esses agentes já pagam os impostos, uma vez que prestam serviços para esses fundos. Tanto os fundos imobiliários quanto os FIAGROS não são constituídos como empresa jurídica, mas o governo tem como objetivo tributar esses fundos como se fossem empresas. A taxação desses fundos vai impactar a rentabilidade dos fundos e isso deve tirar o estímulo aos investidores, fazendo com que esse segmento diminua ou até mesmo deixe de existir com o tempo. É um tiro no próprio pé que o governo vai fazer se isso acontecer, na minha opinião. Hoje a gente tem 2,7 milhões de pessoas que investem em fundos imobiliários, sendo uns 500 mil em FIAGRO. Na maioria são investidores, pessoas físicas que predominam nesses investimentos. E a maioria dos cotistas eles investem nesses ativos para complementar a renda para aposentadoria, já que esses fundos distribuem o lucro mensalmente. Além de serem ativos voltados para o pequeno poupador brasileiro, esses fundos assumem um papel importante com meio de desintermediação bancária, que possibilita o financiamento no setor imobiliário e do agronegócio via os mercados de capitais. Então veja, o governo não tem dinheiro para investir em infraestrutura, são fundos imobiliários que fomentam hoje a maior parte do segmento imobiliário no país. O agro vem crescendo e o governo também sempre tem dificuldade para aumentar os recursos para fomentar o setor, que demanda cada vez mais investimentos para crescer, e os FIAGROS ajudam muito, disponibilizando mais recursos para o setor crescer. Os investidores são, na maioria, CPFs que investem para, inclusive, poder ter uma complementação de renda na aposentadoria, já que o governo também não consegue garantir uma aposentadoria digna.
Então, olha só, é um contrassenso total desse governo querer tributar esses fundos. Justamente onde ele não consegue garantir recursos, os fundos estão fazendo esse papel. Agora, em relação aos nossos investimentos, eu tenho há muitos anos fundo imobiliário. Eu gosto muito de investir nesses ativos. Uma porque eles geram renda mensalmente e eu não vou me desesperar. Não vou fazer nada, não vou vender e também não vou comprar por hora. Vamos aguardar para ver como que vai ficar essa situação. E lembre-se, nós somos investidores para o resto da vida. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.